Olá, neurolovers que vão acompanhar aí o podcast Neurociência de Boteco. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa para falar de ciência, comportamento de um jeito muito descontraído. Já estamos aqui, né, Mel, com a nossa bebidinha favorita. Bom, eu sou a Daiane Souza, Eu sou a Marién Sakurai, mais conhecida também como como Mel. Mel. E hoje a gente veio contar um pouquinho para vocês do que esperar, né, do nosso boteco científico aqui, das nossas conversas, né, Mel? Acho que é legal contar um pouquinho para o pessoal de onde nasceu a nossa ideia, né? É verdade, a nossa ideia surgiu de várias conversas, né, a gente sempre se encontra para falar, sobre tudo, fofocas, né, novidades, inclusive falar sobre os nossos negócios, nós temos alguns em andamento. E a gente vai falar sobre isso também depois. Mas numa dessas conversas a gente estava regada a muito vinho e muito tarde da noite, porque é o horário que dá. E aí nós começamos a conversar sobre como a nossa conversa era muito doida, porque começava falando de coisas leves, aí mudava para uma coisa mais complexa. Nós ambos temos experiência em neurociência, a gente vai falar sobre isso também. Mas começávamos a tirar dúvidas, a trocar ideias sobre vários pensamentos e se eu não me engano, né, fui eu que falei: "A gente devia gravar isso um dia". E a Dai já virou: eu acho que a gente podia gravar um podcast", sabe, deixar gravando e deixar rolar a conversa, como se a gente estivesse exatamente onde nós estávamos, que era um boteco. E daí veio o nome. Neurociência de boteco. Então a gente resolveu extrapolar essa ideia. E nosso filho nasceu. Estamos aqui com o filho nascendo, né, e vocês estão acompanhando todo esse processo que, no nosso Instagram. Esperamos expandir para outras, plataformas, como Spotify e YouTube também, mas vocês vão acompanhar todos os passos, em primeira mão, obviamente. Com certeza. E falando um pouquinho, né, da nossa jornada, né, até aqui, para vocês conhecerem um pouquinho do porquê da neurociência, né? E a gente fala muito de comportamento humano e a gente quis criar também esse espaço para falar de humanidade, porque a gente fala tanto de tecnologia, inteligência artificial, e nada melhor do que um espaço para falar de ciência, comportamento e humanidade. Que realmente a gente cada vez mais enxerga a importância das conexões humanas, né, para as relações, e a neurociência está presente em tudo isso, né. Eu venho de uma jornada de 15 anos aí no mercado corporativo voltado para arquitetura de negócios, RH, e aí dentro dessa arquitetura de negócios, né, tem esse pilar mais estratégico do RH, tem governança corporativa, tem toda a estrutura ali também de como desenhar uma cultura organizacional que realmente vai suportar aquele negócio. E, dado toda essa experiência que a gente tem de criar negócios do zero, né, principalmente voltado para empresas, vamos chamar de PMEs, né, a gente tem um foco muito grande também em startups. E aí nasceu a Revolu, que é um outro filho nosso, né, que é a nossa consultoria. E a gente fala muito sobre o comportamento humano. Até porque de onde vem a paixão da neurociência, né? Na minha jornada, eu sou formada em administração de empresas na FGV, fiz uma especialização em neurociência no Einstein, né, Fronteiras da Neurociência. Fiz também ao mesmo tempo, simultâneo, né, Mel? Foi logo quando a gente se conheceu. Fiz também no Mackenzie, que é Neurociência e Psicologia Aplicada. E aí, pensando na neurociência e psicologia aplicada, logo na sequência eu fiz também, neurociência, mindfulness e psicologia positiva na PUC, e sempre falando sobre tudo que eu estava aprendendo e como eu amo neurociência para Mel, né, então a Mel também foi picada aí por esse O bichinho. vírus da neurociência. Exato. E assim nasceu a paixão pela neurociência e acho que é isso. Então passo para você, Mel, falar um pouquinho aí da sua trajetória também. Minha jornada começou numa multinacional muito grande, uma indústria alemã, onde eu atendi executivos, né, e toda a equipe, de várias áreas diferentes. E de lá surgiu uma ideia, né, inclusive foi um gestor meu que deu a ideia de que eu conseguiria assumir mais coisas, mais responsabilidades. E eu tô nessa jornada desde então. Comecei assumindo uma equipe pequena,
né, assumi marketing, fui cuidar de marketing de áreas que eu não conhecia, me apaixonei por marketing, achei o máximo, e sempre tive a vontade, a veia empreendedora, de ter um negócio meu, eu queria saber como era aquilo. E depois de MBAs em gestão de negócios, em projetos e vários outros cursos como programação neurolinguística e, o que mais? Deixa eu dar uma pausa aqui. Ah, acho que é legal também contar que a gente trabalhou juntas, né, nessa complementariedade dos nossos perfis, a gente já construiu áreas do zero numa startup regulada. A gente trabalhou numa holding de investimentos também, construindo ali governança, perpetuidade para os negócios das investidas, né? Eu sempre acho que a Daiane me identifica, me apresenta muito melhor do que eu mesma. O bom é que agora eu vou ter gravado e vou usar como exemplo nas próximas vezes que eu for me apresentar. Então, me apaixonei pela neurociência, né? Me apaixonei principalmente pelo jeito como ela agia dentro do RH, a melhor contratação, eu sempre falo isso para todo mundo que conhece a gente, a melhor Eu contratação contratei da esta vida, pessoa. meu melhor processo seletivo, onde eu me baseei, inclusive, para fazer processos seletivos depois disso. Aprendi a fazer RH. Também, quando empreendi, a gente faz tudo, né? Você contrata pessoas, você contrata fornecedores, você faz negociações, você é o financeiro. Fiz tudo isso na minha jornada empreendedora. Agora estamos A Revolu é a quarta empresa, né? Quarto CNPJ aí que eu tenho, mas uma jornada empreendedora assim super diversa, com diversos negócios. E agora temos o Neurociência de Boteco, que é o nosso novo empreendimento e que a gente tem certeza que vai dar certo, porque é um tema que envolve todo mundo, né? Então a gente quer distribuir esse conhecimento de forma gratuita e de forma ampla, para que todo mundo saiba e tenha mais munições para o dia a dia, para o seu dia a dia na empresa, para o seu dia a dia em casa, né? Relacionamentos. Então, tudo isso vocês vão ver por aqui. Numa linguagem acessível, né? Eu Exato. acho que quem. Como se estivesse no bar. Exato, descontraído, leve. Acho que é legal para quem tiver a oportunidade de ver o vídeo, né? Quem ouvir no podcast no Spotify, talvez não veja, mas quem tiver com o vídeo aberto dessa gravação vai perceber que a gente está aqui com a nossa taça de vinho, né, Mel? Exatamente. Qual é o vinho, qual é a uva que estamos apreciando hoje? Vocês viram que a gente já abriu, né? A gente não esperou para abrir, nós abrimos e já degustamos. É um Cabernet Sauvignon. E vocês puderam perceber que a gente não tá com um dedinho de vinho, né? Porque a gente gosta assim da taça cheia. Então, o que eu não sou uma grande conhecedora de vinhos, faz alguns anos que a gente vem se aventurando nesse mercado, né? Nesse mundo que é o mundo dos vinhos, mas o que eu gosto muito é quando o vinho desce leve, tranquilo, e a gente tem aprendido a utilizar da maneira correta, com os alimentos corretos, com a harmonização correta, então é isso que a gente vem fazendo. Mas nós não teremos só vinho, porque nós somos boteca. Então, hoje teremos vinho, né? E além do vinho, nós temos uma dica muito importante para dar. Dai, pode fazer a sua dica, porque eu acho que você apresenta muito melhor. Perfeito. Vamos falar dos nossos parceiros, nossos mantenedores, Já né? posso ir abrindo, né? Enquanto você vai falando. Já, que eu vou explicar para o pessoal também. Bebendo com inteligência é a proposta, tanto do podcast quanto da Novo Bem-Estar, que criou o novo pré-drink. É um suplemento anti-ressaca. Ele ajuda a neutralizar o acetaldeído do nosso organismo, que é o que deixa a gente com mal-estar, que deixa aquele dia seguinte, assim, principalmente quem passou dos 30, né, Mel? Que é o meu caso. Exatamente. Você já não fica mais com ressaca, você fica com chikungunya, né? Então, Dengue durante 3 dias, por favor. exato. Então, assim, aquele dia seguinte pesado. Então, quando a gente toma o pré-drink, então é antes, né? A gente já deu umas bicadinhas aqui, Exato, mas mas pode ser bebida inclusive com a bebida alcoólica, os primeiros goles da bebida alcoólica. Então são 3 comprimidos e esses 3 comprimidos são uma dose.
tá? Essa é uma pergunta que sempre tem, né, que a gente vê até no próprio, Instagram da Novo. Qual que é o Instagram da Novo? @acordenovo, com Acorde 2 Novo, com Vs. 2 Vs, exato. Então a gente vê muito no Instagram da Novo, ele sempre explicando que são 3 cápsulas. As 3 cápsulas têm que ser ingeridas juntas, tá? E por muita experiência própria, muita experiência pessoal, a gente pode falar que funciona. No dia seguinte é como se nada tivesse acontecido, é como se você acordasse novo. Quanto vale um dia seguinte tranquilo depois de uma celebração? Pra gente vale muito, então a gente sempre anda com o nosso novo pré-drink aqui. E para falar dos outros parceiros também, como vocês puderam perceber, né, somos empreendedoras seriais, aí amamos criar soluções. Estamos com o nosso parceiro, o iTech, que é do nosso querido Marco Lagoa, que também faz parte da Confraria do Empreendedor, e a Confraria do Empreendedor também está apoiando o nosso projeto, né? Então, pô, a gente veio com a ideia e foi super bem recebida, então já nascemos aí com esse parceiro mega forte, que é um ambiente de empreendedorismo na prática, né, Mel? A gente pode falar que é uma comunidade que ajuda os empreendedores a crescerem cada vez mais fortes ali e olhando para a vida real do empreendedor. Exato, com toda a experiência que eles podem passar para quem está começando ou para quem está com uma dificuldade pontual. E esse espaço lindo aqui é deles, inclusive. Agradecemos, inclusive, por ceder o espaço aí para a gente fazer esse conteúdo aqui acontecer, né? Exatamente. Então, a gente já falou como é que nasceu, da onde veio o nome, quem nós somos e sobre o espaço e mais ou menos o que vocês vão ver aqui no dia a dia das nossas postagens, das nossas publicações. A gente vai mostrar um pouco sobre a neurociência e a ideia é que a gente fale sobre a neurociência, traga aqui a Dai com toda a bagagem dela de conhecimento, com toda a bagagem dela de pós-graduação. Eu também sou pós-graduanda em neurociência, então a gente vai trazer a parte científica, mas também a ideia é que a gente traga para a realidade do dia a dia, dando exemplos reais do que acontece, de como as pessoas reagem ou poderiam reagir de uma melhor forma para que tudo saia bem na sua vida, para que vocês tenham um ganho de qualidade de vida, uma inteligência emocional muito melhor, sabendo como o seu cérebro funciona, como suas emoções funcionam e como você pode reagir de uma forma para que tenha o melhor ganho possível no seu dia a dia. Perfeito. Neurociência cabe em tudo, né? Em todos os contextos. É o verdadeiro, como diz Miguel Nicoleles, né, que dispensa apresentações, um baita neurocientista aí, brasileiro, inclusive. Ele tem um livro que eu super indico, que é O Verdadeiro Criador de Tudo, que fala sobre como o nosso cérebro cria a nossa perspectiva de mundo, né? Ele que processa, que dá significado, que dá consciência, né, de tudo aquilo que nós vivemos. Eu acho que, principalmente no mundo, né, Mel, com tanta inteligência artificial, eu acho que nunca foi tão necessário a gente olhar para o funcionamento do nosso cérebro, entender como a gente reage nas relações, se conhecer mais, porque é um baita diferencial para todos os tipos de relação humana, né? Então, seja profissional, seja pessoal. E vamos trazer aí com muito orgulho, né? Para vocês terem um gostinho de como vai ser, mais ou menos, ou que tipo de pautas a gente vai abordar, eu trouxe aqui uma primeira pauta para a gente comentar um pouco, né? E aí a gente vai conversar sobre isso, como se estivéssemos só nós duas aqui, e vocês vão poder acompanhar essa troca de conversa, essa troca de ideias e experiências até da realidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? O que seria a ansiedade e que pontos, né, o que traz pra gente, que dificuldades as pessoas encontram. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre ansiedade, se a ansiedade é um excesso de futuro, o que é ansiedade de fato. A gente corta a tosse. O que que você acha? Ótimo. Tá. Eu tenho É... algumas perguntas guias, por exemplo, ansiedade é medo, excesso de pensamento ou tentativa de controle, e a gente pode discutir. Ou eu queria pegar um gancho do que você falou pode. de excesso Então de vamos. futuro. É, perfeito. Bom, como a Mel trouxe a pauta sobre ansiedade, tem uma fala que é da doutora Ana Beatriz, é uma baita referência, aí eu sigo no Instagram, também recomendo quem não conhece a seguir. E ela traz uma fala sobre a ansiedade ser um excesso de futuro.
E aí a gente percebe que, não querendo trazer uma visão simplista da complexidade que é, né, todas as questões mentais aí que a gente vive, mas só para trazer um pouquinho de luz para os padrões mentais, né, que traz uma referência que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e aí a gente percebe que no momento ali que a gente realmente tem um poder de ação, a gente fica pouco tempo, que é o momento presente. Né? A gente vê, né, Mel, inclusive na neurociência, as práticas de mindfulness, várias práticas de meditação, aí cada pessoa vai encontrar a sua ou não, né? Tem gente que também não se adapta e tá tudo bem. Porque, de fato, assim, a gente percebe que, mais uma vez, né, depressão, temas como esse são muito complexos, mas que a gente para pouco para observar a forma como a gente está pensando e reagindo às coisas, né? Então, a ansiedade, que é esse excesso de futuro, eu estou, de fato, gastando energia e vou trazer uma ação, ou eu tô só numa ruminação mental ali de pensar em coisas que eu não vou colocar energia? Porque acho que ainda mais, né, Mel, a gente vive esse mundo corporativo falando de burnout, de uma série de coisas também que tem complexidades ali envolvendo isso, mas que de fato, assim, quando a gente olha para esse excesso de futuro, como que a gente destrincha isso? Aquilo que eu tenho ação em cima. Então, eu posso resolver isso aqui eu não posso resolver. O nosso cérebro ele processa da mesma maneira. Uhum. Então, se eu ficar pensando e criando 1 milhão de situações de tudo que pode dar certo, de tudo que pode dar errado, no final das contas, o nosso cérebro gastou energia como se aquilo fosse um cenário real. Exatamente. E aí a gente fica esgotado. Quem nunca, né? Ficou aquele dia super ansioso, com aquela angústia, com aquele nó assim no peito, e aí termina o dia e fala: Poxa, eu não fiz tanta coisa como eu teria potencial de fazer, mas eu tô exausto, eu sou sem energia para completar outras atividades que seriam importantes. E aí, de fato, você acaba não tendo essa realização. Né? Então, e eu costumo dizer também que a ansiedade no processo mental ela é uma insegurança. Porque tem gente que fala, qual que é o contrário de ansiedade? É tranquilidade? Não, o contrário de ansiedade é segurança. Então, quando a gente começa a observar o nosso padrão mental e tentar entender o porquê que a gente está gastando energia, somos o único ser que consegue escolher um pensamento em detrimento ao outro. Só que é um processo complexo, né? Não é muito fácil a gente controlar esse tipo de pensamento. E aí, como que a gente faz isso, né? Destrinchando esses pensamentos. Fala-se muito hoje em dia de metacognição, né? Que é esse poder que a gente tem de inferir ali e analisar os nossos próprios pensamentos, nossos padrões de pensamento. E isso já seria um primeiro passo para a gente identificar como que a gente está reagindo às mais diversas coisas do mundo, né? Então, acho que faz sentido, né, Mel? Faz, faz. Trazendo um pouco para as experiências do dia a dia, a gente às vezes está tão ansioso com alguma coisa do futuro e acaba perdendo coisas básicas do dia a dia. Vou falar assim, minha experiência como mãe, né? Você tem duas crianças, então só que o trabalho não para, principalmente no empreendedorismo, né? Quando você é CLT, você tem só um emprego, você, né? Só um emprego, eu digo um somente, que pode, de fato, tomar todo o seu dia, toda a sua noite, né? Tomar toda a dimensão da sua vida, mas você ainda assim fica preocupado com aquilo, mesmo nos horários que você não está no trabalho especificamente. Você pode não estar de corpo presente, mas no empreendedorismo é pior porque você nem tem esse horário, né? Muitas vezes o seu negócio ultrapassa o horário de trabalho, o horário de comercial, né? Dependendo do negócio, é 24 horas. E aí você tá com as suas crianças em casa e não consegue estar presente, porque é o celular com o WhatsApp pipocando, inclusive a gente está aqui gravando e o WhatsApp está pipocando. A gente Não consegue para. saber pipoca aqui, só que você tem que ter meios, e às vezes os meios vêm de fora, né? Você aprende esses meios, não tá dentro da gente, não é uma coisa automática. Você descobrir esses meios para conseguir controlar isso e conseguir dar vazão a isso, e assim estar presente no momento presente, né? Sendo repetitivo, mas é basicamente isso. E aconteceu comigo recentemente. Eu estava com os meus filhos e todos os dias eu vou para casa pensando, vou
ficar só com eles, eu vou prestar atenção só neles. E aí eu me pego mais uma noite não conseguindo fazer isso, ou fazendo mal e porcamente, na minha visão, tá? Porque às vezes até é suficiente, mas para mim eu queria fazer mais. São as réguas, né, que a gente vai criando, Exatamente, né. também, porque as réguas você coloca aí, dependendo das pessoas, tem muitas pessoas que têm uma régua muito alta para si mesmo, mais do que até os terceiros, as pessoas de fora têm. E aí a gente sofre muito mais, né? E fica se sentindo uma mãe horrorosa, uma esposa horrorosa, porque você não tá dando o mínimo de atenção que você acha que deveria dar. E às vezes talvez fosse o certo, talvez não, depende das pessoas. Mas, e aí o que que você consegue, como a gente faz para estar presente no momento presente, para conseguir, dar atenção ao que deve ser dado atenção e talvez até não se preocupar com coisas que estão fora do seu controle, né. E isso se aprende, você consegue descobrir munições. Às vezes é por meio de terapia, às vezes é através de mindfulness, né, através de terapias, alternativas, às vezes é conversando, é numa mesa de bar que você consegue conversar e desabafar e conseguir liberar um pouco aquele peso que está nas suas costas, né, e às vezes estudando, no meu caso estudando neurociência, basicamente tem sido uma jornada de autoconhecimento, Maravilhoso. né, então cada módulo eu trago primeiro para minha vida pessoal, para depois externalizar e ver o que eu posso usar na minha empresa, nas relações com as pessoas, mas principalmente qual o sucesso da vida. Assim, se eu pudesse simplificar, é você ter um autoconhecimento elevado, você se conhecer. Se você se conhece, você tem espaço para o próximo, você tem espaço para sua ansiedade, você tem espaço para suas emoções, porque sem isso, nada disso existe. E aí você fica num loop de ansiedade, um loop de eu não sei o que fazer, um loop de é muito, tudo é muito, Uhum. né? Não sei se faz sentido. Não, faz tanto sentido que além de você ter falado de muitas ferramentas, né, Mel, porque no fim é isso, né, a gente entender quais são as ferramentas, os recursos que a gente vai usar em cada ambiente da nossa vida, vamos colocar dessa maneira, né, porque hoje em dia a gente fala de inteligência artificial, a gente ama a inteligência artificial, a gente não é contra, só que, como tudo na vida, usar com inteligência. E o usar com inteligência é realmente para que isso dê espaço, para que a gente tenha tempo de qualidade para viver cada vez melhor os nossos outros papéis, né? A gente tem múltiplos papéis na nossa vida. Muitas vezes você é esposa, né? Vou até fazer uma referência para a Mel aqui, que tem realmente muitos papéis, né? Empreendedora de várias iniciativas, esposa, mãe, filha, irmã, enfim, amiga, queridíssima, inclusive. Tive o prazer, né, de trabalhar com a Mel, a gente se tornou amiga, agora sócias, parceiras, amigas, então são múltiplos papéis que a gente vive na nossa vida e que a gente tem que entender olhando para um mapa da vida mesmo, né? O quanto a gente está colocando ali para diminuir desequilíbrios. Eu acho que não tem como a gente equilibrar 100% tudo, né? Acho que isso é. Vou colocar aqui que, pelo menos, nunca vi isso de perto. Assim, humanamente impossível ser 100% equilibrado em todos os papéis da vida. Mas é a gente buscar diminuir esses desequilíbrios. E a gente entender se tá fazendo sentido pra gente. Porque muitas vezes a gente fica com uma ansiedade, né? Falando do tema de ansiedade, a gente fica ansioso para chegar num determinado lugar. E não aproveita o caminho. E esquece que a É, vida é jornada, né? A vida é o que exatamente. acontece durante o percurso. E aí a gente deixa de olhar as coisas bonitas da vida que estão passando ali, deixa de observar. E, inclusive na neurociência, né, traz essa questão também de que a gente forma repertório, memória, lembranças, quando a gente tem atenção àquilo que está acontecendo. Então, quando você tem um processo atencional ali, você está olhando para aquilo intencionalmente, entendendo o que está acontecendo, absorvendo, tendo, óbvio, trazer uma visão de bem-estar, né? Tendo uma boa alimentação, bom sono, procurando as melhores práticas, né? Em conjunto com isso, porque o momento que você está no sono de qualidade, você acaba distribuindo essas memórias para o seu cérebro, né? Inclusive, aquele movimento rápido dos olhos é uma atividade cognitiva,
que está acontecendo na nossa cabeça que está entregando essas memórias para a gente armazenar. Então, Que quando vira uma memória de longo prazo no final. Exato, porque quando a gente começa a perceber que a nossa memória está muito falha, é porque a gente está muito estressado, muito ansioso e não está conseguindo colocar atenção naquilo que a gente está fazendo. E aí você não armazena. E se você não armazena, você entra num looping negativo. Por isso que é importante também o descanso, o ócio criativo, você viajar, ver coisas diferentes, porque o nosso cérebro vai juntando diversos repertórios para que você crie coisas novas. Então, tudo isso é muito importante. Aí nota que a ansiedade serve para quê? Né? Então, assim, num grau muito pequenininho, ela pode gerar algum tipo de resposta ali, que é, deixa eu me antecipar um movimento, mas esse over que a gente vive, né? Acho que, em termos de dados, né, somos o país mais ansioso do mundo e o segundo mais estressado. Eu acho que não é um ranking legal, né? Estamos aí em clima de Copa do Mundo, né? Não é o ranking que a gente quer ver o Brasil, né? Exatamente. E a ansiedade, ela tinha um motivo, né, lá no ser pré-histórico, porque tudo que a gente está estudando e tudo que a gente fala aqui de neurociência vem tudo ali do cérebro pré-histórico, né, do homem das cavernas, vamos dizer assim, Os os primatas, né? primatas, os primórdios ali. Tudo que a gente tem hoje tinha um lugar, né? Era uma necessidade, né? A própria ansiedade era a necessidade de você prever o futuro, você tinha que ver todas as situações, por exemplo, eu não posso sair à noite porque à noite tem, vou dar exemplo, tá, gente? Então, não posso sair à noite para caçar porque à noite eu não enxergo bem, mas existem bichos que enxergam melhor, né? Existem predadores que enxergam melhor. Ou o que eu quero predar, né? No caso do homem pré-histórico, o que eu quero predar não sai mais à noite, já está escondido. Então, esse tipo de coisa, de uma forma bem rústica, era utilizado para isso, né? A forma de você se planejar. Então, a ansiedade era pensar no futuro num formato de planejamento. O sol começou a se pôr, é o momento de você voltar para o seu lar, né, para sua caverna, para o seu local de segurança em comunidade. Então, tudo isso precisava ser antecipado, previsto, né? E hoje em dia, essa previsão ela se baseia basicamente em questões que não são mais relacionadas tanto à segurança física do indivíduo, e sim a segurança mental do indivíduo, mas às vezes extrapola de uma forma que a pessoa não consegue nem viver, né? É uma insegurança em relação ao trabalho, é uma insegurança em relação ao parceiro. Vocês vão perceber aqui que eu sou uma pessoa muito prática, muito racional. Então, eu sempre acho que se você está pensando, isso pode ser dito, né? Lógico, você não vai machucar o próximo, você vai só deixar mais clara a relação. Isso deve ser dito, isso deve ser falado. Uma insegurança pode ser explanada, né? E, lógico, a gente também depende do próximo, de como o próximo vai receber, de como o próximo vai ouvir o que você está explicando. E aí, o que que acontece com isso? É uma parte que a gente não controla, né? Como o próximo vai receber a mensagem que você está querendo passar. Mas pensando por um lado prático, a gente primeiro tem que colocar, tem uma amiga que fala bastante isso, que a gente primeiro tem que colocar a máscara de oxigênio na gente, né? E meu marido também fala bastante isso. Se eu tô bem, as pessoas ao meu redor também ficam bem. Quem, né? Minha família especificamente. Porque se eu tô mal, se eu não tô bem, se eu não tô equilibrada, se eu tô deprimida, isso acaba respingando em todo mundo da minha família, nos meus colegas próximos, nas minhas amigas, né? Todo mundo tem algum tipo de resultado ali, né? Então, a gente, óbvio, com todas as ferramentas que a gente tem disponível, tentar primeiro ficar bem, para depois você poder ficar bem. E aí eu só queria fazer um comentário que eu vi um vídeo muito legal de uma mãe falando, vocês vão ver que eu falo bastante de maternidade, né? Afinal, é a minha realidade. Então, eu vi uma mãe falando, eu sou uma mãe 6,5. E eu achei
Muito maravilhoso, vou ver se eu acho e deixo junto com o podcast, eu deixo o link desse vídeo dela, porque ela Perfeito. fala: "Eu sou uma mãe 6,5 e eu quero ser uma mãe 6,5, eu não quero ser uma mãe 10 ou próximo de 10. Eu quero ser a mãe que eu consigo fazer as coisas, que nem todo dia a comida vai ser a melhor, que nem todo dia vai dar para sair tudo perfeito, vai ter dia que as crianças não vão tomar banho, vai ter dia que as crianças não vão dormir cedo, vai ter dia que a lição não vai ser feita, porque lição ser feita é uma dificuldade. Você trabalha o dia inteiro, você chega tarde no trabalho, às vezes tem eventos pós-trabalho, e aí você chega e tem que fazer lição com as crianças, e lições de coisas que você não vê há muitos anos. Se você tem alguém para ajudar, que é o meu caso, eu tenho uma pessoa que me ajuda nisso também, ótimo. Mas não é a realidade da maior parte das pessoas. Então, se aquela lição não for feita aquele dia, qual vai ser o prejuízo? Sabe, às vezes a gente leva as coisas muito a sério. Mas isso é uma coisa, né, Mel? Você falou do 6,5, né? Muitas vezes também no critério dela, o que é 6,5 para as crianças ou para quem está próximo ali, é um 8, 9, né? Às vezes a gente coloca Facilmente. uma régua tão alta e às vezes é incomum a gente ouvir isso e receber com naturalidade, mas no fim a gente tem que tirar esse peso também de sempre estar bem. As redes sociais trouxeram isso pra gente, né? Que tudo tem que estar bem, lindo, maravilhoso. Perfeito. Ninguém posta o que dá errado, ninguém Exato. fala dos perrengues da vida. E aí a gente fica com essa sensação de que é só a gente que é insuficiente, que a gente tem que estar bem todos os dias, que o mundo é o filtro do Instagram. Exato. Só a gente não tá com aquela pele maravilhosa pra postar todo dia, o cabelo não tá ajeitado, a vida não é perfeita, né? Eu não fui pra academia todos os dias. Gente do céu, e você acompanha as redes sociais, acaba ficando tóxico. É, E não é culpa da pessoa que tá postando, tá? é o Porque sistema, né? Porque a a sociedade tá funcionando culpa assim. é do que você está sentindo, porque a pessoa faz, é aquele negócio, você tem que controlar a si mesmo. Você tem que olhar para si mesmo, né? A pessoa tá fazendo só o que ela gosta de fazer, né? Ah, mas aquilo tá te fazendo mal, para de seguir. Treina o seu algoritmo, né? Treina o seu Treina o seu algoritmo. algoritmo, exatamente. Ah, só vem notícia ruim. Para de seguir essas notícias. Ah, só vem vidas perfeitas. Para de seguir as vidas perfeitas. Sabe, e é exatamente isso, você treinar o seu algoritmo para aparecer o que de fato faz sentido para você, Uhum. né. Isso sem contar no tanto de tempo que a gente perde rolando tela, rolando feed e ficando ansioso, sendo que não vai levar a nada, né. E talvez você consiga gastar mais o seu tempo em coisas que vão de fato te fazer um bem mental muito melhor. Perfeito. E falando em bem mental, né, a gente tá aqui, em breve vai chegar ao ar para as pessoas, mas para eles saberem que dia a gente tá gravando, né, Dia dos Namorados, estamos aqui. Acho que é legal deixar um Nosso clima date. nosso date aqui no nosso boteco científico. Acho que é legal deixar uma mensagem para as pessoas, principalmente de amor próprio. Porque tudo que a gente está falando aqui é a forma como o nosso cérebro processa a perspectiva do outro, aquilo que a gente infere como é esperado de resultado. A gente vive num mundo tão performático, né? Tudo tem que performar. Então, de fato, é trazer esse cuidado, esse carinho, essa autocompaixão também consigo, né? E tá tudo bem não tá bem todos os dias, porque eu acho que isso é ser humano, né? Isso é a vida acontecendo. Exatamente. Então, eu acho que a mensagem aqui é que a ansiedade, ela só é uma fraqueza se ela tá descontrolada, tá? Porque eu acho que no dia a dia a gente ainda precisa dela para poder ter uma visão clara dos caminhos que você tem no futuro, né? Das oportunidades, das coisas que você tem que abrir mão, inclusive. Então, a ansiedade só é fraqueza em excesso. Tudo em excesso é ruim. Até água. Até a água mata. É, Então, você sabe o que você falou, Mel? Eu lembrei de uma fala da Isabela Camargo, que tem falado muito, né, sobre bem-estar em ambiente corporativo, principalmente, que a diferença entre o remédio e o antídoto é a dose, né? exatamente. Então, assim, tudo é um recurso de sobrevivência. É a gente observar como que ele está gerando resposta em nós e que resultado isso está gerando. É positivo, é negativo, é desmedido.
Então, como que a gente tem observado isso, né, no dia a dia, né, acontecendo com a gente, né? Como que o nosso cérebro interage com isso, né? Bom, Mel, falando principalmente dessa questão, né, de amor próprio que a gente comentou, né, aqui em clima do Dia dos Namorados, mas para falar de amor em si, né, amor próprio, amor, e cuidado consigo. A gente fala muito no ambiente corporativo sobre o coletivo, né, sobre o bem-estar coletivo, cultura organizacional, liderança, e aí a gente passa a observar que tudo isso vem do indivíduo. Então, muitas vezes a gente busca muita resposta fora e tá tudo dentro da gente. Então, assim, tudo começa pelo indivíduo. Esses dias eu estava conversando com uma mentora super querida, que eu espero recebê-la aqui, né, Mel? A gente vai receber muita gente incrível aqui, inclusive. A gente pode falar disso daqui a pouco. Mas a gente estava falando sobre aquele conjunto de Pac-Mans, assim, o desenho, para vocês imaginarem, é um Pac-Man. Tem uma fala do Peter Drucker que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. E tem uma releitura dessa frase, que eu não sei de quem é o autor, se isso foi inferido a alguém, mas que o padrão mental come tudo muito antes, devora tudo antes. Porque não adianta você falar de cultura organizacional, ambiente de empresa, quando a gente tem um processo intencional ali de valores, né, de criação, de ambiente, sem falar dos indivíduos que formam aquele ecossistema. E aí, para isso, para o seu autodesenvolvimento, para tudo aquilo que você vai interagir, a gente está falando de corporativo, mas vale para tudo, é como que o seu padrão mental funciona e interage com o meio ali, né, que está inserido. Que é o que você falou, né, Mel? Estudar neurociência, que inclusive acreditamos que isso seria deveria ser uma pauta para as crianças estudarem já na escola, porque a gente aprende tanta coisa, mas a gente aprende tão pouco sobre si, né? Como a gente Exatamente. funciona. Exatamente, a gente fala muito sobre a sociedade, fala pouco sobre viver em sociedade, aceitar o próximo, empatia, apesar que esse tema está mais em alta agora, mas principalmente sobre se autoconhecer, né, porque às vezes as famílias não têm o repertório necessário para ensinar às próprias crianças, E a né. criança não vem com manual de Não instrução, né? vem, não vem, e às vezes a vida acontece. Às vezes é por falta de conhecimento, realmente da família, às vezes é por falta de tempo, que é normal, né. Então, e as crianças são indivíduos próprios, cada uma tem, né, os seus suas manias, os seus jeitos, as suas personalidades, eles já nascem com personalidade. Então, esse tipo de tema deveria ser tratado, eu entendo, né, desde que ela começa a aprender sobre si, né, e aí é aquele ponto que a gente fala que todo mundo precisaria fazer terapia. Seria ótimo se todo mundo fizesse terapia. Façam. Exato, façam terapia, se for possível, façam terapia. E o mais legal disso hoje em dia é que a maior parte das empresas tem planos de terapia online e que as pessoas nem fazem ideia. Por exemplo, se a sua empresa oferece um ClassPass, um TotalPass, um Hub, normalmente vem junto um pacote de terapias online, que você paga assim uma coisa ínfima por sessão, Pelo né? valor que traz, né, Mel? Pelo Porque é valor que uma ferramenta de traz. desenvolvimento, né? Exatamente. E antes de você falar sobre mentoria de carreira, antes de você falar sobre, como é que você vai se aposentar ou que tipo de negócio você vai abrir, primeiro você precisa se conhecer. Até para abrir uma empresa, você precisa saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos de atenção ali que você precisa desenvolver para conseguir trazer pessoas que trabalhem com você, que possam suprir as necessidades que você não está suprindo sozinho. Viva as pessoas complementares, né? Acho que a gente é um caso vivo sobre isso, né, Mel? A gente já Exato. trabalhou em vários projetos juntas antes e a gente percebeu isso na prática, né? Então, muitas vezes a gente, falando especificamente de mulheres, acho que nosso público feminino é muito grande também, vai se reconhecer nisso. A gente se cobra em ser bom em tudo, né? E a gente tem as nossas forças e tem os pontos ali que não são tão fortes assim, tá tudo bem. Por isso que a gente tem as parcerias da vida para complementar a gente. É, as visões complementares são muito importantes. E às vezes um ponto que parece sem saída, uma rua fechada para mim, para dar e tem mil e uma saídas, mil e uma rotatórias ali que são possíveis, janelas dispostas que você pode utilizar para chegar no seu destino e vice-versa, né? Ter alguém que você consiga se apoiar e dividir de uma forma sincera e clara,
sem precisar de meandros, as pessoas precisam aprender a ouvir de uma forma mais racional também, né, que não é um ataque, nem tudo que a pessoa está falando é sobre você. Na verdade, a maior parte do que as pessoas estão falando não é sobre você, é sobre elas mesmas, até quando elas estão te atacando. Então ter uma noção disso, ter essa realização é muito libertador. É muito libertador. O que que é meu e o que que é do outro, né, Mel? Porque a gente fala de racionalidade, eu me considero uma pessoa racional também. Assim, que eu racionalizo muito as coisas, né, eu trago muito para essa parte do cognitivo. A gente sabe, né, inclusive tem um Nobel aí do Kahneman, sobre o rápido devagar, né, e ele fala também do processo de tomada de decisão. Mas aí indo um pouquinho até além, nosso processo de tomada de decisão, ele é muito emocional. A gente tenta racionalizar essa emoção, né, só que aí é aí que a gente tem que perceber quais são os nossos padrões, o que que é do outro, o que que é nosso, porque muitas vezes a gente recebe algo que dá pra trabalhar melhor aquilo. O que que é do outro aqui que não é meu, que eu não preciso receber dessa forma? Então a gente, quando passa a se conhecer, passa a interagir melhor também com aquilo que a gente recebe, não só aquilo que a gente emite. No fim, tudo isso é comunicação, né, Mel? No final é tudo sobre comunicação e a gente também vai falar sobre isso. Próximas pautas. Legal. Vamos falar um pouquinho das próximas pautas? Só Vamos? por cima, assim, a gente vai receber aqui no nosso Boteco Científico, né, o Felipe Rebelato, vamos receber o Rodrigo Hidaka para falar de pré-drink, anti-ressaca, bem-estar e, se é possível, combater a ressaca. Mas enfim, a gente vai falar de muitas outras coisas além disso. A gente vai falar com a Viviane Lopes também, que é uma queridíssima, uma baita executiva aí de tecnologia, trabalhou muitos anos no mercado financeiro, é uma mentora e vai trazer pra gente, assim, assuntos pra gente destrinchar, né, Mel, de tecnologia, inteligência artificial e futuros possíveis. Então a gente vai misturar tudo isso com neurociência. E aí, para falar muito por cima, assim, porque a gente está trabalhando em mais 12 pautas aí para esse ano, né, então tem muito assunto por aí, gente, acompanhem, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai trazer sobre cérebro do investidor, o Marco Lagoa e a Mi Junco, queridíssima da Bitumami, né, Marco Lagoa da Confraria do Empreendedor e da Ytech também, vão falar sobre o cérebro das comunidades, né, o cérebro social. A gente vai trazer muito essa visão de comunidade, né, Mel? A Bitumami, a Confra, que são ambientes que acolheram a gente nessa jornada empreendedora, né? E como que o nosso cérebro interage, né? Como que é o cérebro social. Exato. Acho que seria legal explicar o que que é a Bitumami, até para outras pessoas irem atrás e ver o que que é. Legal. A Bitumami é uma comunidade voltada para o público materno, principalmente, mas mulheres no geral, né? Empreendedoras. Eu conheci a Bitumami em outra empresa que eu estava tocando e foi muito importante para mim porque eu tive mentoria, eu participei de programas de aceleração. Existe um espaço que é a Casa Bitumami. Existe uma Casa Bitumami no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. O que a gente mais conhece e frequenta, né, Mel, é a de São Pinheiros Paulo, ali, a isso. casinha mais charmosa de Pinheiros, então é uma delícia ali ter o espaço do coworking. Somos lover, né, então existe um plano de assinatura, se você quiser conhecer mais sobre a Bitumami, se não me falha a memória, a gente deixa o link depois, mas é bitumami.com.br. E existem vários planos ali super acessíveis que vêm com pacote de benefícios pra gente que tá nessa jornada empreendedora, né, Mel, que não tem mais acesso ali a alguns pacotes de benefícios que as empresas oferecem quando você tá interno numa empresa. Faz muito sentido e você não se sente sozinho também, né. É. Que é sobre isso, pertencer, né. Eu acho importante citar que não é publi, tá? Tem muita coisa que a gente vai falar aqui que não é publi. Na verdade, a maior parte é só coisa que a gente indica de fato, porque a gente conhece, a gente sabe como funciona. Então, a Bitmomi, por exemplo, não é publi, é porque funciona, é um ambiente super legal, super descontraído, e eles fazem eventos para elas, né, basicamente, porque a gerência ali é basicamente de mulheres, mas elas fazem eventos voltados para mulheres, mães e mulheres, no geral, que tem espaço até para você levar seu filho, e que ele fica ali brincando com pessoas responsáveis, com monitoria, né. E enquanto você está fazendo networking, está participando de uma palestra, as crianças estão sendo bem cuidadas, de uma forma que a hora que também chorou e quer a mamãe, tem o espaço ali para encontrar a mamãe, porque a gente sabe também que a realidade de muitas mães é solo.
né, então você não tem exatamente uma rede de apoio e que possa ficar com seus filhos à noite, né, durante o dia é mais comum, mas à noite, à tarde, então mais difícil, aos fins de semana. Até teve o Beach Mummy Summit, né, a Mãe Mãe Summit, Summit. e que você podia levar as crianças, né, então que outro evento que você tem que você pode levar as crianças não eram pagos, né, você não precisa pagar para as crianças entrarem, e tem monitoria, tem brincadeiras, então elas ficam ali, distraídas enquanto você curte de fato o seminário, as informações, as palestras, e que seu filho está ali do lado, né. E a Confraria do Empreendedor, né, que é uma comunidade também intencional, porque eu acho que isso é interessante, né, a gente vive a época das comunidades, mas a era, né, das comunidades, mas poucas são as comunidades intencionais de fato. E essas que a gente está citando, porque realmente a gente faz parte, a gente gosta, a gente vive, e a Confraria do Empreendedor também, né, como você empreende na prática, não é empreendedor de palco, é a vida como ela é ali, nas nossas dificuldades, nas trocas, e a questão de querer crescer junto, né, então recomendamos também a Confraria do Empreendedor, que é um baita ambiente aí de troca riquíssima, de empreendedores que estão em diversas fases, que têm diversos negócios. Eu acho que é sobre isso, né, mas a gente vai falar um pouquinho mais também nos próximos encontros aí, para vocês conhecerem até da perspectiva de quem ajudou a fundar essas comunidades aí. Exatamente. Então nós vamos ficando por aqui, nosso primeiro episódio, nosso piloto. Então eu acho que os próximos passos, a gente vai gravar mais episódios, obviamente, mas os próximos passos a gente quer ouvir de vocês o que que vocês acharam, né. E se vocês têm sugestões de outras pautas ou outras curiosidades que vocês tenham, ou se quer só desabafar alguma coisa, a gente também aceita, né. Isso também vira pauta, a gente também conversa a respeito. Então a gente quer ouvir e a gente quer criar a nossa comunidade de neurolovers na no bate-papo de boteco. Perfeito, ficamos aqui com esse gostinho de quero mais, existem outras pautas já confirmadas, que a gente acompanha a gente, @neurociência de boteco no Instagram, que a gente vai deixar vocês atualizados ali sobre essas próximas pautas, próximos convidados, pessoas incríveis que estão participando, né, Mel, desde o comecinho aí do desenho, de todo o conteúdo, enfim. Então queremos que vocês possam interagir com a gente, né, mandando feedback, dúvidas, e como a Mel disse, as pautas. Então, muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui e nos vemos na nossa próxima mesa de boteco. Tchau, tchau, gente. Tchau.